debatezinho, se alguém quiser entrar aí e fazer perguntas também. Existe contradição quando Paulo diz assim: vocês devem suportar uns aos outros, né? Vocês devem suportar os mais fracos, vocês devem carregar os fardos uns dos outros. O Paulo citou todas essas coisas, e na própria carta que nós vamos ler hoje, ele fala num capítulo seguinte assim, que nós devemos orar por todas as pessoas, pelas autoridades e pelas pessoas que governam. Será que existe contradição nessa fala do Paulo e no texto que nós vamos ler? Vamos ler o texto e nós já vamos saber, e aí nós vamos começar a falar, beleza? Vamos lá, em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Agora é a hora do óculos. Espera aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 18 ao 20, diz assim, ó: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Aí, para aqueles que dizem que não pode mencionar nome de herege, né? Ô pastor, não pode falar do pregador fulano de tal, porque é pecado falar do ungido de Deus. Tá, você vai ver. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém? Então, meu irmão, primeiro ponto, né? Não pode mencionar nome? Claro que pode. Se o cara é um herege, se ele é um pecador um pecador convicto, né? O cara que já sabe que é pecador e continua pecando, né? Se ele é uma pessoa que está à frente, tem que falar sim. Amém, Vitor? Você não concorda? Tem que expor, porque a palavra de Deus nos garante esse direito. A gente tem, mas não pode julgar o profeta. Sim, a profecia. Não, irmão, está se tratando de outra coisa. Nós estamos falando de heresia. Estamos falando de pessoas que naufragaram na fé. Amém? A expressão que o apóstolo Paulo usa. Por isso que tem essa imagem aqui, ó, que eu vou mudar aqui, ó, do barco lá no fundo do oceano. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos que estão assistindo aí, em nome de Jesus. De que serventia tem um barco de guerra no fundo do oceano? Nenhuma, né? De que serventia tem um barco no fundo do oceano? Nenhuma. Não vai te levar para lugar nenhum, não serve para nada, né? A não ser para os peixes, para os habitantes das profundezas. E eu faço uma alusão à palavra de Deus e aquilo que nós entendemos, né? Se você naufragou na fé, se alguém naufragou na fé, ele só serve para ser habitação para os seres da profundeza, que são os espíritos malignos, né? Amém, pessoal? Vocês estão entendendo aí, em nome de Jesus? Espero que sim. Bom, vamos voltar para o texto do Paulo. E o Paulo fala assim, ó, que eles rejeitaram o quê? A doutrina que ele ensinou a Timóteo e que foi ensinada aos apóstolos. O evangelho de Jesus Cristo, a forma como Cristo olha. E aí, a segunda pergunta de hoje é a seguinte: nós devemos, porque nós somos cristãos, perdoar tudo e todos, Vitor? Nós devemos, porque somos a imagem de Cristo, aceitar, né, os erros e os pecados de tudo e todos com amor? Cristo aceitaria, né? Então assim, porque hoje nós estamos vivendo um tempo muito complicado, meus irmãos, muito complicado, um tempo onde a nossa fé é desafiada com ironia, sabe? A nossa fé é desafiada com falta de caráter. Por exemplo, a pessoa, eu estava vendo uma postagem, e eu não quero atacar e nem entrar em área específica, mas eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que só tem crente assistindo, de repente, não sei quantas pessoas estão online aí, mas enfim, eu vi uma postagem, isso era muito comum um tempinho atrás. Um casal, né, um par, né, de homossexuais, souberam de um lugar onde tinha um pastor, e eles foram até onde estava esse pastor, e
ficavam se beijando e se agarrando de forma sensual na frente do pastor e da família dele, que estava jantando num restaurante, só para ver qual seria a reação do pastor. Então, eu parto do seguinte preceito: se você quer respeito, você tem que respeitar. Respeito você não força, você ganha, né? É igual amor. O amor você não compra, você ganha de graça. Ou as pessoas te amam ou não te amam. É assim que funciona. A mesma coisa o respeito. E aí, essa atitude, ela ganha, ela agrega. Quando você força, alguém força alguma coisa desse tipo, é obrigatório. Não, nesse caso, eu até concordo que a ação mais correta, mais justa, sabe o que era, cara? Era o pastor falar: valeu, pessoal, obrigado pelo showzinho, né? Deus abençoe vocês. Agora deixa eu jantar com a minha família aqui, né? Então é isso, convida para jantar, senta aqui com a gente, vai, já que vocês vieram aqui, se deram esse trabalho, senta aqui, né, cara? Seria legal. Mas e quando isso se torna uma constante ou uma ferida dentro do seio da igreja? Que aí é onde eu entro na questão de hoje. Nós não estamos falando para as pessoas que não entendem, mas sim para aqueles que entendem. E que eu entendo que os irmãos já sabem do que eu estou falando. A Bíblia foi escrita para a igreja, né? A pessoa só entende a Bíblia depois que ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Porque sem ele fazer parte do corpo de Cristo, ele não tem o discernimento no Espírito Santo para entender as Escrituras Sagradas, né, cara? Então, é disso que o Paulo está falando, de pessoas que estavam dentro da igreja, entendiam o que era o ensinamento dos apóstolos e mesmo assim incorriam no erro e continuavam errando constantemente. E aí, no caso, Paulo entrega aqui os nomes dos indivíduos, né? Himeneu e Alexandre, ficou para a posteridade. Fazem 1900 anos que o nome dos caras está lá, para todo mundo ver que o Himeneu e o Alexandre eram blasfemadores na visão do apóstolo Paulo. Amém, pessoal? A pergunta que eu fiz para vocês é bem direta. É necessário que a igreja, porque é a imagem de Cristo, aceite a tudo, perdoe a tudo, né? Suporte tudo? Fala, não, nós somos... É que nem eu estava falando com a Ivani antes de subir para o estudo hoje. Chegou um tempo, Vitor, onde tem pastor pedindo perdão para as pessoas que estão cometendo pecados, por ter julgado a pessoa. Me perdoa porque eu falei que era errado o que você estava fazendo. Meu irmão, em nome de Jesus, né? Pensa comigo, cara. A Bíblia não mudou, não vai mudar, porque não pode acrescentar e não pode tirar nada, né? Então, nós cremos na Bíblia como regra infalível de fé. É onde nós aprendemos a nossa conduta. E aí agora nós chegamos num tempo onde tem pastor por aí, e eu falei para a Ivani, esqueci o nome do cara, graças a Deus, um indivíduo lá que diz que é perfeito igual a Deus, né, que eu vi um vídeo dele falando que a igreja tem que se arrepender de ter sido preconceituosa. Meu amigo, a cara que o Vitor fez aqui, acho que é a mesma cara que eu fiz o dia que eu vi o vídeo. Eu falo, não, esse moleque não falou isso, cara. Um moleque que pastoreia de repente lá uma igreja de 2.000, 1.000 e poucas pessoas, que foi o tamanho que a gente viu o auditório onde ele estava, falando esse tipo de absurdo, esse tipo de asneira. A igreja tem que pedir perdão. Mano. Né? A gente pede perdão pelo pecado da pessoa, a gente está blasfemando contra Deus, né? Então, aí nós chegamos no contexto. Se eu pedir perdão para a pessoa porque Deus é justo, se eu pedir perdão para a pessoa porque Jesus disse que não aceitaria, peraí, então sai do caminho, né? Pula para fora. E aí é onde entra o tema de hoje. Significa que muitos que estão entre nós, na igreja no geral, já naufragaram na fé, já deixaram de seguir no barco com Cristo e estão lá no fundo do mar já, andando sozinhos achando que estão certo. Eu achei uma outra imagem que eu não coloquei, né? Eu achei que essa aqui ficou melhor, de um cara em cima de um barco afundando, cara, e ele estava de braço cruzado com o nariz em pé, assim, ó, né? Com o maior orgulho, tipo assim, o barco está afundando, mas não estou nem aí, eu estou certo, sabe? Tipo assim, é mais ou menos assim, igreja. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Quem naufragou na fé é o que nós vamos ver a seguir, tá? Mas já para pensar.
Quantas vezes nós fomos pressionados como igreja a nos moldar conforme o mundo, a dançar conforme a música que o mundo toca, né? Eu estava vendo um comentário também de um pastor aí mais experiente que eu, bem mais experiente, né? Diga-se de passagem. Ele falando assim, uma coisa muito simples, cara. Ele estava falando assim, que se a igreja precisar se transformar em mundo para atrair os jovens de hoje, então é melhor deixar esses jovens lá no mundo do que trazê-los para dentro da igreja, fazendo-os pecar, porque daí que acontece? A partir do momento que eles passarem a frequentar a igreja, vão conhecer a verdade, e aí se querem continuar com os mesmos hábitos, os mesmos costumes, agindo da mesma forma como agiam no mundo, eles vão estar em pecado, enquanto no mundo ainda teriam chance de salvação, mas partindo para dentro da igreja e conhecendo a verdade, não podem mais voltar atrás. Amém? Eu não sei se esse é um dos estudos mais pesados que a gente já fez, mas, opa, tudo bem aí? Amém. Então, esse é o nosso tema de hoje. Amém, pessoal? Vocês estão prontos aí? Para a gente entrar fazer uma conjectura com a verdade que nós precisamos debater e colocar diante da nossa igreja. E eu gostaria muito que os líderes de célula da nossa igreja estivessem conectados hoje, o povo estivesse conectado, enfim, porque esse comentário é um discipulado, é um ensinamento para que quando a gente voltar a trabalhar mais próximos das pessoas, que hoje nossas células estão paradas, né, por causa da pandemia e enfim, todas essas coisas, mas quando voltar, meu irmão, você vai ter contato com o seu discípulo e vai ter que ensinar para ele as coisas nas quais a Bíblia ensina. O nosso discipulado não é de invenção, não é visão dos 14, dos 21, não sei o que, para não falar o número certo lá dos caras. O nosso ensino, nosso discipulado é Bíblia. Amém, pessoal? E a Bíblia, o que a Bíblia fala que é certo, e o que a Bíblia fala que é errado. A não ser que não seja para nós. Amém, pessoal? É aí onde entra a questão. Nem tudo que está na Bíblia é doutrina para o cristão. Assim como nem toda profecia é para o cristão. Tá? Amém, irmão? Entenda bem isso. Por isso que eu disse a você, só o crente mesmo para entender a Bíblia. A Bíblia ela não é para todo mundo, sabe? Você chegar assim, dá a Bíblia ali para aquele rapaz lá na rua, aí ele vai abrir lá e vai ler um texto que não vai entender nada e vai tirar suas próprias conclusões. Nós não trabalhamos dessa forma. Amém? Nós trabalhamos com a análise bem ajustada à visão de Jesus Cristo, aquilo que Cristo pregou, e trazemos para aqui, para dentro da doutrina da igreja, aquilo que a Bíblia diz que é verdade. Então entenda uma coisa, meu irmão, quando Jesus diz a você que você tem que amar ao próximo como a você mesmo, significa que você não deve infligir o mal às pessoas que você não quer infligir a você mesmo. Quando Jesus diz que o reino de Deus é como um homem que amparou um outro homem que foi assaltado na beira da pista, onde Jesus nessa parábola fala assim, que passou um fariseu e ele viu o cara caído lá e saiu, rapou fora. Passou um levita, o levita pegou, olhou e falou, eita, não quero nem me envolver com isso aí. E passou um samaritano que era considerado impuro, e foi aquele homem que ajudou e que hospedou aquele homem que foi assaltado e agredido, pagou pela sua hospedagem, pagou pela sua comida e depois ainda voltou para ver se ele estava bem. E aí Jesus olhou para aqueles homens e disse assim, quem é o teu próximo? Quem foi o mais próximo daquele homem que foi roubado? Aí os homens foram obrigados a dizer, o fariseu. Então, meu irmão, você entende que o Senhor está falando ali das ações em prol do reino, da mesma forma como ele fala que vai separar as ovelhas dos bodes? Quando ele fala isso, o Senhor dá uma lista de coisas que as ovelhas devem fazer. Não adianta só entrar e sair da igreja e falar que é crente para as pessoas. Você tem que agir como crente. Se você não agir como crente, não estiver nos padrões da Bíblia, aí você pode ser um náufrago na fé, meu irmão. Você pode ser um barco lá no fundo do oceano, que não vai servir para navegar, mas vai servir para esconderijo, para tubarão, para os seres das profundezas. Amém? Você quer ser esconderijo de tubarão? Com certeza não, né, meu irmão? Em nome de Jesus. Amém? Tem pessoas assistindo a gente aí? Você já espantei todo mundo. Amém? Amém, pessoal? Fique em paz aí, calma aí, não vou pegar pesado hoje não, só o comecinho.
Amém? Bom, então, e quem é o náufrago na fé? Vamos começar a nossa listinha maravilhosa então, que a hora não espera, é impressionante. No momento que a gente aperta o play ali, ó, o relógio começa a correr na nossa frente. Vamos lá. Segundo slide. Náufragos são. Agora eu vou contar com a ajuda dos irmãos que estão aqui, né, para achar na Bíblia. Ó, esse texto é muito bom. Meu irmão, irmã que está assistindo, em nome de Jesus, presta atenção nisso, ó. Quem é o náufrago na fé? Na carta de Pedro, eu vou abrir essa porque muita gente não sabe onde tem Pedro na Bíblia, né? Tá lá no finalzinho também, né? Tinha que estar escondido. 2 Pedro 2:22. Prepare-se. Talvez você nunca tenha lido esse texto na sua vida. Não se escandalize, pois é a palavra de Deus. 2:22. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta a seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Amém? Amém. Então vamos lá. Um náufrago na fé é aquele que volta atrás na justiça e no caminho do Senhor, que volta atrás nas promessas de Deus e procura de novo a sujeira e o pecado que tinha na sua vida, mas tenta continuar sendo filho, sabe? Mas o Senhor encara esses, e isso aí está em Provérbios também, tá? Por isso que o Pedro fala, confirma-se neles, porque é uma palavra que está lá em Provérbios. Da mesma forma como Jesus disse, Jesus, tá pessoal, o chefão, ele disse assim: não dê as coisas sagradas aos cães, e não lance suas pérolas aos porcos. Amém, pessoal? Então vamos lá. Quem é um náufrago na fé? É aquele que volta a sujeira da tua vida. Amém? Entendeu, irmão? É aquele que, e como a expressão é forte, né, irmãos? Mas, enfim, é como a Bíblia fala: é a porca que foi lavada e quando é solta, volta a mergulhar na lama. Amém. Será que só eu aqui na minha igreja e na minha vida, na minha caminhada de fé, conheço algumas pessoas assim? Ou será que vocês também conhecem pessoas que foram lavados pelo batismo, trocados as vestes, renovados em Cristo, e aí olharam para trás e falaram assim: eu queria tanto ir lá no mundo experimentar um pouquinho, né? Senti saudade. Ou então vem com uma conversinha cerca Lourenço, que está logo embaixo ali depois, amém? Eu desanimei, eu me enfraqueci, eu não sei o que. Irmãos, não estou dizendo que você não pode desanimar, amém? Existem momentos na nossa vida que a nossa fé, ela vai dar umas desestabilizadas, como é que fala? Desestabilizadas, é isso mesmo? Quase não sai. Enfim, a nossa fé vai dar umas balançadas, meu irmão, né? Tanto que Jesus, em muitas vezes, ele menciona níveis de fé, né? Por exemplo, quando os discípulos estavam com ele no barco, ele fala que os homens tinham pouca fé. Ou num outro texto, ele chama aqueles caras de tímidos. Por quê? Tem fé, mas é tímido para exercer essa fé. Amém? É a mesma forma como Jesus fala: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente. Mas às vezes a pessoa tem um grão de mostarda e ele sente, ele acha que é pouco. Não é desse que eu estou falando. Amém? Esses são aqueles nas quais o apóstolo Paulo fala: vocês devem suportar os mais fracos, que nós falamos outro dia aqui. E o Paulo considera mais fraco quem faz dissensão entre comidas, por exemplo. Crê em Cristo, mas acha que algo na vida dele depende, né? A fé dele depende de algo que ele faça. Então às vezes ele se sente temeroso. Esse é um fraco na fé. Fraco na fé é aquele que desanima, se entristece, mas não deixa de orar, não deixa de clamar, sabe? Está ali esperando por socorro, porque até o próprio Paulo foi um fraco na fé no começo da sua caminhada. Eu falei isso quinta-feira passada. Foram 10 anos na sua casa recluso, porque ele tomou um chega para lá dos homens lá em Jerusalém, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do cara que gosta de se jogar na lama e depois fica apontando o dedo para a igreja. A igreja não me amou, a igreja não me recebeu de volta. Eu fui na igreja, eu sou levita, né? Tipo assim, chega levitando, né, na igreja. Eu sou levita, eu vim aqui, mas o pastor não deixou eu tocar. Ué, meu irmão, entenda uma coisa: você tem que estar no padrão. Amém? Pastor, mas tem pessoa que não é crente assistindo a live aí, né? Como é que vai ficar a vida deles? Eles não vão querer vir para a igreja. Não, como não? Eu estou mostrando o caminho agora, né?
O Senhor vai limpar a vida dessas pessoas e elas vão ter a alternativa de nunca mais olhar para trás e continuar seguindo em frente. Por que eu digo alternativa? Porque o Espírito Santo não força ninguém. Ele convence, ele fala assim, ó, eu vou te mostrar a verdade. E a verdade é incontestável. Mas mesmo assim, quantas pessoas nós conhecemos que lutam contra verdades incontestáveis? Né? Quantas pessoas não contestam a verdade, né, cara? Até que ele entenda, ou até que a verdade se adeque ao coração e à concepção dele. E esses estão errados. É desses que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: ó, chegará um tempo em que, não suportando essa doutrina, darão ouvidos a ventos de doutrinas de demônios. Amém, igreja do Senhor? Vamos lá, segundo ponto ali. Quem são os náufragos na fé? Como nós podemos identificar um náufrago na fé, né? Na qual Paulo apontou e falou assim: esses aqui, ó, tá vendo aqui, igreja? Vamos entregar para Satanás, porque eles não querem nada com Deus. Eles só querem blasfemar. Amém? Eles querem estar aqui para fazer bagunça. E esses a igreja não precisa suportar. Amém? Não é falta de amor, é zelo. Amém? O próprio Cristo falou, né, em um momento, agora não me lembro qual que é a passagem, que o zelo pela sua casa, o zelo pela sua obra ia consumi-lo. Amém? É da mesma forma que acontece com a gente. Vamos lá. Quem são os náufragos na fé? Segundo ponto: fazem por si somente interesses. Amém? Abra o livro de Gálatas aí, capítulo 6, versículo 8. Leia para nós, bem alto. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Aleluia. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluia. Você viu aí, irmão, irmã? Você viu aí, meu querido, minha querida? Meu irmão, futuro irmão, sei lá, se alguém um dia assistir a live e resolver seguir a Cristo. Você viu como funciona? É o caminho, não é um julgamento. Quem semeia na sua carne, nas vontades carnais, nas suas decisões do coração, porque a Bíblia fala que nosso coração é enganoso e que ele está doente, ele precisa de cura, né? Só Deus pode trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O homem não consegue, né? A pessoa que semeia só nele mesmo, por interesse, faz segundo a tua vontade carnal e só faz por ele mesmo. Não faz pelo Senhor, não faz pelo corpo da igreja, não faz pela sua fé, só faz por ele mesmo. A gente pode mencionar exemplos de pessoas que só fazem por ele mesmo, né? Vamos pegar leve, vai, porque eu acho que eu coloquei ali os manipuladores, né, que logo na sequência, mas enfim, vamos pegar leve. Você quer ver uma coisa? Há pouco tempo atrás, nós estávamos falando sobre falsos profetas e não sei o quê, e aí eu estava fazendo antes de trazer o estudo para a igreja aqui, eu estava fazendo uma pesquisa, e aí eu estava vendo a quantidade de cantores e cantoras do meio gospel que não são crente. Você sabia, cara, que tem uma pancada, né, de cantores e cantoras que não frequentam igreja, cara, que não são pastoreados, nem sequer tem um discipulado, não sabe? Meu irmão, tinha cantor e cantora do meio gospel viciado em droga. É verdade, cara. Teve escândalos aí recentemente. Meu, por que ele está no meio gospel? Pelo dinheiro. Pelo dinheiro, meu querido. Só faz por ele mesmo. Ele não faz pela fé. Ele não faz pelo amor em Jesus. Ele faz porque ele ganha dinheiro. E ele dá vazão às suas vontades, seus sentimentos carnais, e faz por ele mesmo. Semeia na sua própria carne. Amém? Vocês entendem isso? E a gente está falando de cantor. Tem pregadores, por exemplo, tu quer ver uma coisa que surgiu no meio gospel uns tempos para cá e virou uma... no meio pentecostal é onde mais acontece esse tipo de coisa. Agora surgiu um novo cargo eclesiástico. Talvez eu vou anunciar esse cargo para vocês agora. Talvez você nunca ouviu falar, mas eu acabei vendo em vários cartazinhos e as coisas que eu recebo dos irmãos e vejo na internet e tal. Agora surgiu o cargo eclesiástico de preletor. Já ouvi falar, pastor? Né? Há muitos anos já ouvi falar preletor. Então, na verdade, o preletor é o seguinte: é o cara que é convidado para pregar. É o cara que vai pregar. Só que daí o que acontece? Normalmente, os caras que pregavam, as mulheres que pregavam nos congressos,
cultos de campanha, cultos de não sei o que, cultos de libertação, são pastores e pastoras, missionários, missionárias. Mas agora não, Vitor, agora você não precisa ser pastor mais, é só você saber pregar, é só chegar lá na frente do povo com um paletó prateado, né? Um sapato que dá para pentear o cabelo, né? Que você olha lá, sapato de jacaré em extinção, né? O meu não é não, o meu tá velho, inclusive, né? E é preleitor. Daí você vai, eu fiz uma breve pesquisa, não vou entregar o nome dos caras aqui agora, mas assim, e eu vi lá que eu estava vendo um cartaz de campanha. Quantos daqueles no cartazinho de campanha tinha a abreviação assim de pastor, PR, né? Sabe quantos, cara? Só o líder da campanha, o cara, como é que é o responsável da igreja lá. O resto, uma molecada com barba desenhada. Não tenho nada contra, tá, Vitor? Né? Então, uma molecada com o cabelinho da moda, sabe? Com os paletózinhos coloridos, sabe, irmão? Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, cadê a sigla lá? Pastor, missionária, cantor, cantora, beleza, até é para cantar, né? Não é para pregar. Mas preleitor, cara. Eu sou. O que você é? Eu sou pregador. Mas que igreja você frequenta? Não, eu sou itinerante. Eu estou em todas e não estou em nenhuma. Né, cara? Meu, quem é você? O Espírito Santo? Né? Para estar em todas ao mesmo tempo, né? Pelo amor de Deus, meu irmão, ando na própria carne, para o ego. Eu arrisco a dizer aqui, como eu falei já outras vezes, não tenho medo, porque a essência não tem, né, não tem nada preso com ninguém, não devemos nada para ninguém, eu só devo a Cristo. Então eu falo mesmo que eu não tenho medo. Irmãos, não dá para aceitar, né? Um pessoal sem responsabilidade espiritual. Você não sabe qual é a vida de oração que aquela pessoa tem. Você chama o cara para pregar na tua igreja. Se você for de outro ministério e estiver assistindo essa live, eu vou te falar uma coisa, meu irmão, cuidado, né? Você convida um cara para pregar na tua igreja lá. Não, porque o rapaz, alguém me indicou, ele é bênção, eu vi um vídeo dele no YouTube, e porque agora todo mundo tem canal, cara, todo mundo tem canal no YouTube. Eu estava vendo um cara lá outro dia, até um conhecido meu falou assim, não, eu sigo fulano de tal no YouTube, eu vejo as pregações dele. Aí eu fui ver, não tem nenhuma pregação em igreja, cara, é tudo live da casa dele. Aí eu falei, mas espera aí, esse cara ele é pastoreado por quem? Ele aprendeu a ser pastor e pregador com quem? Né? Quem o discipulou, quem o doutrinou? Cuidado, meu irmão, tem muita gente semeando para si mesmo e na própria carne, no ego. Sabe, irmãos, eu compartilhei um vídeo no Facebook, e esse eu vou falar, do canal do pastor Anderson Silva, que eu não concordo com tudo que ele fala. Não concordo com tudo que ele fala, mas esse aí eu tive que compartilhar, que é sobre um pastor abusador, né, lá de Goiás, que abusava sexualmente das irmãs, assediava as irmãs do grupo de louvor na igreja, cantoras que iam na igreja dele eram assediadas por ele, e aí ele foi recolhido para um tempo de discipulado, Vitor, lá no Mevan, do pastor Armínio, lá em Santa Catarina, né? Ficou lá escondido, porque é assediador, meu querido, porque a polícia foi atrás, porque a pessoa denunciou, e aí os pastores, não, vamos acolher o irmão para tratar o pecado dele. Tem que tratar na cadeia, meu irmão. Vai se converter de novo na cadeia, né, cara? Que negócio é esse? Então as irmãs são assediadas e abusadas, e aí os pastores vão lá abraçar o coitadinho. Meu irmão, né, cara? Para pensar, Vitor, você faria isso? Himeneu e Alexandre, cara. Lembra desses nomes? E aí, recentemente, o pastor Anderson Silva até compartilhou também que teve um pastor lá não sei aonde, não sei se é no Espírito Santo ou na Bahia, não sei, que foi instaurado um inquérito lá e ele está respondendo à justiça, cara. Por quê? Porque a igreja costuma negar que isso acontece. Aí foi uma cantora que era do meio gospel, agora está mais ou menos, né, no meio, e denunciou tudo, soltou tudo. Eu já fui de lá, eu sei como é que funciona, um passa o pano pro outro. Você chegou a ver esse vídeo que eu compartilhei? Então, e assim, meu, o pessoal assedia mesmo, tem prostituição, tem um monte de coisa. Engraçado que não é só no gospel, né? Não? É tudo. Então, mas o que nos escandaliza é que o nosso meio não era para ter. Entenda, meu irmão, minha irmã, que está na live. No meio cristão, por que as pessoas criticam tanto o cristão na rua? Porque eles esperam que a gente faça a coisa certa.
Então, que a gente seja diferente e de boas obras. E o mundo espera isso de nós. Imagina o crente, imagina o pastor dentro da igreja que nem eu, imagina a minha esposa, os irmãos que sentam na cadeira. Se eles não esperam uma boa conduta, uma conduta de santidade da parte dos seus líderes e da parte do corpo de obreiros da igreja. Amém, igreja do Senhor? Então, vamos continuar, senão não vai dar tempo. Todo mundo entendeu? Gálatas 6:8. Quem semeia na sua carne, semeia destruição, não tem volta. Amém? Não adianta o cara falar, semeei na minha carne a vida inteira, aí quando cheguei no finalzinho, eu me arrependo porque eu quero ir para o céu. Você acha que Deus não entendeu, nem conhece seu coração? Claro que Ele conhece, meu irmão, né? Arrependa-se hoje, antes que Satanás destrua. Amém? Vamos lá, os manipuladores. Quem pode ler aí? Pode ler, Vitor? Só você que está lendo mesmo. Vamos lá, Atos 20:29. Vamos lá, eita, Oséias não, é Atos. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Aleluia. Amém. Todo mundo entendeu? Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos, livro de Lucas, continuação do Evangelho de Lucas praticamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Ele retrata aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na Bíblia rapidinho, porque daqui de um certo capítulo aqui para frente, ele começa a contar a história do apóstolo Paulo. Ó, no capítulo 15 já tem o concílio de Jerusalém, né? Em Chipre, Barnabé e Saulo, Pedro explica-se perante a igreja, casa de Cornélio. No capítulo 9 é a conversão do Saulo, né? E aí, daí em diante, Atos dos Apóstolos começa a contar uma narrativa das passagens do Paulo pelos locais. Amém? E você que estava querendo saber quem saiu de lá, né? Porque a gente leu o versículo depois da minha partida. Então você entenda que no começo ali, ó, conta a narrativa da igreja primitiva, mas a partir do capítulo 9, Lucas começa a narrar as histórias do Paulo, né? E o Paulo aparece na história da igreja. E aí ele fala aqui num determinado momento que ele tinha certeza que na partida dele lobos apareceriam, né? E não poupariam o rebanho. Então, quem é um náufrago na fé? Os manipuladores. Amém? Deixa eu falar claramente. Aquele cara que é pastor e não tem um ganho honesto, né? É errado o obreiro receber o seu ganho, o seu salário? Não, não é errado. Não é errado. É justo, né? Está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e em diante, tem um monte de defesa. Amém? Mas tem os manipuladores, né? Aqueles covardes que ficam roubando o dinheiro das pessoas. É voto de não sei quanto, é oferta de mistério, de manto, de não sei o que, é tocar no pé ungido, cheio de frieira da apóstola lá, sabe? É o cara que, né, é o cara que tem que comprar um mezuzá para colocar na parede, custa R$300. É o cara que tem que comprar um menorá feito banhado de latão, que fala que é de ouro, né, para colocar na estante, para que seus negócios vão bem e que não sei o que. Meu irmão, isso é pilantra, é safado, é manipulador. Quando o cara faz a pessoa achar que a fé dele só vai funcionar se ele começar a dar dinheiro, né? Esse cara é um manipulador da fé. Quando ele faz as pessoas acreditarem que ele é um ser sobrenatural, que ele pode abusar de quem ele quiser, subir nas costas de quem ele quiser, no caso de algumas religiões, até casar com quantas mulheres ele quiser. Meu, é um manipulador. É uma pessoa que já naufragou, ó, há tempos. Sabe, meu irmão, minha irmã, tem muita gente que não tem mais palavra de Deus para pregar, não. Só sabe dar coaching. Não é, cara? Não tem mais Espírito Santo, não tem mais revelação na palavra, na Bíblia, porque a Bíblia é a revelação. Eles não conseguem absorver mais a palavra na síntese da palavra mesmo. Só tem treinamento, né? Está ensinando o crente nos púlpitos, nos domingos, nas igrejas por aí, ensinando o crente a estipular metas para a vida e não sei o que, através de coisas financeiras, desafios financeiros, né? Meu, isso é um absurdo, isso é manipulador. Amém? Quando o cara bate no peito e fala assim, a mão de Deus está só na minha igreja, ele é um manipulador.
Quantas pessoas não estão lá enganadas? Quantas pessoas não estão achando que é só lá que funciona? Mas a Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar até os crentes, meu irmão. Cuidado. O manipulador, o lobo, era certeza que o Paulo tinha certeza. Ó, assim que eu partir daqui, vão surgir aí no meio de vocês alguns lobos que não vão poupar nem o rebanho, nem os que são de dentro de casa. Você acredita, cara? Porque enganar os que estão de longe, beleza, o cara vai lá, né? Que nem acontecia muito. O Paulo tinha uma luta terrível. Quinta-feira passada nós falamos sobre isso. O Paulo falando para os coríntios, falando: meu, vocês suportam aí até quem escraviza vocês, quem bate na cara de vocês. Você conseguiu ver lá de quinta-feira? Meu, você viu que texto louco? O Paulo falando para meu, como que pode? A gente nem imagina que exista uma igreja assim, mas existe. Nós não conhecemos, filho? Igreja que escraviza as pessoas? Sim. Meu, o cara suporta ninguém que bate na cara. Meu, eu estava falando com o apóstolo. Eu estava falando com o pastor Wilson no domingo. A gente estava tendo uma breve conversa ali antes do culto, e ele estava lembrando de algumas coisas que aconteceram no nosso passado e tal. E eu estava falando para ele que eu deixei o ministério porque o cara falou para mim assim: eu sou o anjo da igreja, se você quer Jesus, pega Jesus e vai embora. Eu fui. Mas tem muita gente que ficou lá, cara. E detalhe, quem ficou ainda criticava a gente por ter saído, né? A mim e aos demais que saíram também. Você lembra disso, pastor Ivani? Cara, como que um cara fala para você assim: você tá aqui por quê? Eu falei: eu tô aqui pelo Senhor, por Jesus que salvou minha vida, né? Eu sou o anjo da igreja. Você tem que estar aqui por mim. Você tem que votar em mim. Você tem que ser meu cabo eleitoral nas eleições. Eu não vou falar de que cidade não, né? Aí eu falei: não, eu estou aqui por Jesus. Então eu vou chamar Jesus aqui. Você pega ele e sai andando. Acredite você ou não, meu irmão, aconteceu comigo, tá? E eu falei: então eu vou, né? Se eu fosse de lá da terra do Alon, que eu acho que estava assistindo agora há pouco ali, eu diria assim: eu vou. Eu vou e agora, né? Não, mas eu falei: eu vou então. Amém? E para a glória de Deus, anos depois eu estou aqui, ó, transmitindo uma live de uma exegese de um texto bíblico para você. Amém, igreja do Senhor? Deus faz milagre, meu irmão, e liberta as pessoas. E eu acredito de todo o meu coração que muitas pessoas naufragaram na fé por causa dessa atitude. Amém? Vamos lá. Terceiro ponto: não vivem a sua fé. Ó, fazem por si mesmo. É aquele que semeia só nele mesmo, faz só pela sua carne. Os manipuladores, meu irmão, é olhar para o céu e falar: Senhor, mas eu vou continuar te adorando, sabe? Eu não. Que as pessoas acusam a gente, falam assim: como eu disse no outro estudo lá, o justo viverá pela fé. As pessoas falam assim: não aconteceu porque você não teve fé. Né, pastor Ivani? E quando a gente fala assim: não, irmão, ainda não vou dar o testemunho porque eu não paguei ainda, né? Não conquistei. Aí a pessoa fala assim: ei, você não tem fé, não? Deus vai te dar a condição para você pagar esse negócio aí. Meu irmão, não é assim que funciona, não. Amém? Tem coisas que são humanas aqui, resolvidas aqui, ó, né? E aí a gente tem fé sim. Mas a gente tem fé em Jesus Cristo que salvou nossa alma. Que se nós viermos a perder qualquer coisa, qualquer bem material, não importa. A videira não tem fruto? Beleza, né? Não tem vaca nos currais? Beleza, ficamos sem vaca, ficamos sem leite. Mas o importante é que a gente tem Jesus. Amém? Aqueles que não vivem essa fé, que vivem outro tipo de fé, a fé daquele que semeia na própria carne, amém? É aquele que perde, porque o Senhor fala aqui, ó, que não se agrada nele. E se o Senhor não se agrada nessa pessoa, meu irmão, coitado dele, não é? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Então, se o Senhor não se agrada e não se alegra nessa pessoa, como essa pessoa vai ter força, cara? Amém. Que, aliás, eu prometo para os irmãos fazer uma exegese desse texto, tá? A alegria do Senhor é a nossa força, porque senão fica mal entendido. Mas enfim, pensa comigo, meu irmão. Mas pensa comigo também, não dá para fazer a conjectura com esse texto, cara? Ó, se retroceder, não me agradarei dele. Se o Senhor não se agrada, ele não se alegra. E se a alegria do Senhor não está nele, a pessoa vai enfraquecer, né? Porque não vai vir mais do céu o alimento para ele. Amém? Vai vir,
mas ele não consegue comer. Porque aquele que semeia para a própria carne é igual aqueles que na qual estavam lá no deserto e o Senhor falou assim: peguem somente a porção diária necessária do maná. E aí aqueles caras, e a Bíblia não fala que teve uns que foram lá, não, eu vou estocar, eu vou guardar, né? Deus falou para pegar só a porção diária, mas eu vou estocar. Aí o que aconteceu? O maná estragava. Amém? Entenda isso como essa palavra que eu estou falando para você nessa noite. Todos aqueles que semeiam para a sua própria carne, para a sua ganância, que não estão preocupados com a fé, que não estão preocupados com o corpo de Cristo, que não estão preocupados com a igreja, com as doutrinas na qual nós recebemos, são aqueles que guardam o maná dentro de casa, só que estraga, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa: você não consegue comprar uma profecia, você não consegue comprar uma palavra de bênção. Amém? Eu acho que faltava falar isso para a igreja brasileira, né, cara? Eu tinha que ter um programa na TV, cara, porque daí eu ia chegar e falar bem depois do programa do cara que fala da prosperidade lá, sabe? Eu queria ter um programa na TV só para poder entrar depois e falar assim: você não consegue comprar uma palavra de bênção. Amém? Porque isso não tem preço, não tem valor calculado. Amém, igreja do Senhor? Você vai entender porque no finalzinho do estudo. Já está acabando, tá? Último ponto: os blasfemadores. Por quê? Por que o Paulo pegou o Himeneu e o Alexandre e deu com o pé neles para fora da igreja? Leia, por favor, Vitor. Você abriu? Marcos 3, 29? Porque a Bíblia diz isso, presta atenção. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, e é culpado de pecado eterno. Tá bom? Amém? Para aqueles que acham que a igreja... Ah, pastor, mas a Bíblia fala que a igreja é para os doentes. Só que a igreja é um hospital, deve ser um hospital, onde os doentes entram e saem curados. Amém? Não que permanecem doentes. Você entende isso, cara? Né? Ah, pastor... Exatamente. Se ele quiser, por exemplo... Sabe aquele cara que é internado? Aí o médico fala assim: ó, você vai ter que tomar 10 injeções para sarar disso aí. Amém. Aí o cara fala assim: ah não, injeção não quero tomar não. Ué, mas aí o médico vira pro Vitor e fala assim: mas Vitor, esse medicamento é intravenoso que fala, né? Só tem intravenoso. Então eu não quero. Então eu não quero. Aí o médico fala: então aí você assina o termo aqui de responsabilidade. Eu assino mesmo, vou passar na farmácia e vou comprar um xarope. Tudo sara com xarope. Mas não foi isso que a gente viu no Cris lá? Né? Qualquer coisinha o xarope sara. Aí você vai lá e compra o xarope e morre. Né? É o que acontece com as pessoas que determinam o seu próprio caminho. Né? São aqueles que voltam atrás nos seus conceitos, são aqueles que fazem por si só, que são manipuladores da fé, que não vivem a fé de acordo com a alegria do Senhor, com aquilo que agrada o coração de Deus, e principalmente aqueles que são blasfemadores, cuja fé dentro do coração já está morta há tempos, e aí começa a blasfemar contra a palavra de Deus. Amém. Dentro da igreja começa a falar contra Deus, contra as suas lideranças, contra aquilo que foi ministrado. Pastor, mas isso é possível? Claro que é. E onde mais seria que isso ia acontecer, se não dentro da igreja? Uma vez Jesus contou uma parábola, falando assim, que um dia um semeador saiu a semear o seu campo, só que o inimigo veio à noite e semeou também no meio do campo dele de trigo o joio. Amém? E aí o que aconteceu? Cresceram juntos, tanto o trigo como o joio. E como você não consegue discernir qual é a espiga de joio e qual é a espiga de trigo, pelo menos ao que não tem visão da colheita, porque o que tem visão da colheita sabe muito bem que a espiga de trigo pesa e a de joio não. Amém, igreja do Senhor? Entenda isso. A espiga de trigo, ela se curva. Olha que palavra profética, cara. Que coisa de louco, né, velho? O joio não. Por que o trigo se curva? Porque ele fica pesado, porque ele tem conteúdo. O joio não. Amém. É palha. Amém, igreja do Senhor? Amém. Só que na hora que você está crescendo, você não consegue ver. É só no dia da colheita. Amém?
Por isso que Jesus falou. Aí um dos discípulos falou assim: mas Senhor, não era melhor tirar então o joio do trigo? E Jesus falou: não, o joio tem que permanecer lá, porque se você for tirar sem saber qual é qual, você vai estragar a plantação. Amém, igreja do Senhor? O negócio é louco, meu irmão. No meio da igreja está cheio de blasfemador que não se curva a Deus. Quantos entendem isso em nome de Jesus? O Senhor falou no meu coração até um tema para a gente pregar aqui num domingo desse aí, sobre essa espiga de trigo aí, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, igreja do Senhor? Está entendendo? Espero que sim. Essa quedinha da internet aí não tenha atrapalhado teu coração. E se você perdeu, né, e voltou a assistir, dá uma voltadinha no Stories aí para pegar o trechinho que você perdeu, porque eu continuei falando aqui. Amém? Bom, esses é óbvio que não dá para colocar todos os pontos aqui, até porque eu não saberia como colocar, porque é uma infinidade de, vamos chamar de qualidades, entre aspas, né, de pessoas que naufragam na fé. Mas que esses 1, 2, 3, 5, que esses 5 pontos te ajudem a ter uma caminhada mais vitoriosa em Cristo. Amém, igreja do Senhor? Que esses 5 pontos te ajudem a ser verdadeiramente um adorador de coração e ser fiel a Deus em todos os momentos, a viver a tua fé, a deixar o eu um pouquinho de lado, porque senão você naufraga na fé. E eu vou te falar uma coisa, que era o tema que eu tinha preparado para hoje: a igreja não é obrigada a perdoar essas pessoas, não. A igreja não é obrigada a aceitar dessa forma, o blasfemador ali, atuante, sabe, falando. Por exemplo, cara, eu como pastor não sou obrigado a aceitar que dentro da minha igreja, um obreiro que discorde da palavra de Deus, suba no altar da minha igreja e venha falar mentiras e heresias para o povo. Nós não aceitamos. Amém? Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo falou. Da mesma forma como ele falou naquele dia, eu falo para você hoje, e digo a você, que isso não pode acontecer de jeito nenhum, em lugar nenhum. Amém? É por isso que hoje o nosso tema, o nosso estudo é náufragos na fé. E aí, o que eu faço com o náufrago na fé? Você avalia todos esses pontos aqui, porque todos aqueles pontos ali, em resumo, há um ponto, que é o blasfemador. Deixa a fé morrer no coração, aquele que perde a essência, sabe, meu irmão? Uma hora ou outra ele se torna um blasfemador. E a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 3, versículo 29, que o blasfemador não terá perdão. Amém? Amém? Só que ele é joio, sabe, cara? Eu não sou obrigado a aceitar essa pessoa liderando, não sou obrigado a aceitar essa pessoa cantando, não sou obrigado a aceitar essa pessoa pregando, mas amém, né? Tivemos uma breve interrupção aí de novo. Eita Deus, vamos orar. Então já repreendeu o laço, né? Mas enfim, espero que os irmãos tenham entendido. Vamos finalizar em nome de Jesus. Amém? Chegou bem no momento do final. Para terminar, meu irmão, quero compartilhar uma palavra com você, para você entender que naufragar na fé não é de forma alguma a mesma coisa de sofrer a dureza que é você caminhar, às vezes no meio de uma família de ímpios, de pessoas não crentes. A dureza que é você caminhar na fé, às vezes sem ter como pagar uma conta. A dureza que é você caminhar na fé com alguém doente na sua casa. Porque todos esses momentos mexem com o coração da pessoa. Quando a pessoa perde um emprego, sabe? E chega lá no pastor, pastor, fui demitido, não sei o quê. E você fala para essa pessoa: não, fica firme, cara, Deus vai te abençoar, Deus vai ser contigo. E aí passa 1 mês, 2, e a pessoa não consegue emprego. Não é que eu estou mentindo, não é que os pastores estão mentindo, é que ele tem que ter fé, tem que permanecer firme. É ou não é, irmão? Porque muitas coisas, elas acontecem dessa forma mesmo, e a Bíblia nos garante isso. Ela nos dá parâmetro para falar que o mundo, a vida acontece dessa forma. Mas olha como Deus entende quando o coração da pessoa dá aquela balançadinha, como Deus entende quando a pessoa ela se entristece, quando ela sofre, quando ela sente dor. Olha o que a palavra de Deus diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 8: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém, Amém, igreja do Senhor? O náufrago na fé nega a Cristo em suas atitudes e em suas palavras. Mas aquele que tem fé
mesmo que seja abatido, mesmo que seja atacado, mesmo que sofra, assim como o apóstolo Paulo diz, mesmo que seja desgastado exteriormente, interiormente ele é renovado pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Senhor fala assim: conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito. Olha só que coisa interessante, a porta da salvação está diante de você e ninguém pode fechar, mesmo na tua fraqueza. Continua lutando, continua caminhando, porque o Senhor é contigo. Amém? Você entende isso nessa noite? Não vá naufragar na sua fé e se tornar um como daqueles que fica blasfemando, falando: que Deus nada, parei de acreditar, parei de crer em Deus, que não existe Deus, eu vou lá para aquela outra religião lá que é melhor, né? Que nem a gente estava vendo lá a pessoa que falou, né, filho? Passei tantos anos pregando, evangelizando. Que mentira deslavada, eu nunca vi essa pessoa pregar na vida. Mas enfim, diz que achou conforto em outra religião. Meu irmão, blasfemador, adúltero. Cara, eu lamento, mas não tem perdão para essa pessoa. Amém? Eu acho que a nossa igreja, Vitor, é uma das poucas igrejas onde o pastor fala isso. Porque hoje em dia está muito mais fácil abrir a porta, escancarar e falar assim: vem todo mundo que Deus perdoa tudo. Não é, cara? Aí se acontecer alguma coisa, mas Jesus falou para amar, né? Meu irmão, Jesus falou para amar o próximo como a ti mesmo. E o próximo é aquele que sofreu. Como que você ama o próximo que sofre? Ajudando, fazendo. Eu sei as tuas obras. Amém? Não adianta amar e não ter obra. O Tiago escreveu lá na sua carta, capítulo 2. Amém? E que obras são essas? O exercício da fé, que aquele que naufragou não tem mais. Amém, igreja do Senhor? Então entenda, se você sentiu por um momento seu coração se balançar, não desanime, não desista, não volte atrás. Não seja como a porca que volta, não seja como os lobos que começam a fazer por interesse. Eu vou ficar aí na igreja aí mesmo, mas eu não acredito mais nada, né? Eu conheci gente assim, cara. Você olha nos olhos da pessoa e você vê o semblante de uma pessoa morta, sabe, cara? Eu tive a infelicidade de presenciar isso na minha vida já, de falar com uma pessoa que eu amo e falar: meu, velho, pega firme, volta para Cristo e tal. Irmão, tô nem aí. Desse jeito, cara, tô nem aí, cara. Vou ficando aí, ó. Meu irmão, não deixe isso acontecer com você, em nome de Jesus. Aprenda com essa palavra. E se você conhece alguém que está indo por esse caminho, é tempo de você alertar essa pessoa. A oportunidade que Deus está te dando hoje, pelo conhecimento, é de salvar as vidas. Amém. Ainda dá tempo. Amém? Mas para aqueles que não têm mais tempo, meu irmão, você está livre do peso dessa alma, né? Você está livre do peso dessa vida. Aqueles que largaram mão, que jogaram para trás, a igreja não tem culpa, meu irmão. A gente não precisa pedir perdão. Amém? É só a gente continuar crendo em Jesus, continuar seguindo a cruz e continuar fazendo as obras, né? Se o Senhor quiser ressuscitar, Ele pode. Eu creio. Mas se a pessoa é um blasfemador, a palavra diz que não tem perdão, não é, Vitor? Então, o que eu posso fazer? O que você pode fazer, meu irmão, minha irmã? Obreiro, obreira que vai assistir essa live, pastor, não sei. O que você pode fazer? Você pode continuar sua caminhada, né? Amém? E deixa todas as outras coisas nas mãos de Deus. O Senhor vai cuidar de todas elas, porque o que nós queremos ouvir lá na frente é isso aqui, ó. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Amém? Na tua pouca força, continue, que o Senhor vai ser contigo e vai te abençoar. A porta vai continuar aberta enquanto existir um pinguinho no seu coração, um pinguinho de fé no seu coração. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje, que teve umas quedinhas aí, mas amém. Deus te abençoe, que assim mesmo, né, que o Senhor consiga nessa hora, e eu sei que Ele consegue, né, que Ele faça agora no seu coração uma obra do tamanho que Ele quiser fazer, mas eu espero que seja gigantesca. Amém? Que o Senhor faça uma obra que atinja todos os cantos da sua vida, da sua casa, seus familiares, e que você e eu nunca, jamais venhamos naufragar na nossa fé. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê graça, e que Ele volte para você o seu rosto e te dê paz. Amém? Tenha uma boa noite em nome de Jesus. Sábado, Deus permitindo, nos veremos novamente. Amém.